Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Família. Estamos abrindo neste momento o nosso Encontro com a Justiça. Hoje, homenageando todo radialista do Brasil. Hoje, dia do radialista. E no dia de ontem, a nossa juíza convidada, que já esteve aqui, lançou o livro Segredo de Justiça. Não percam, porque o livro da doutora juíza Andréa Pachá, um livro falando sobre os segredos da justiça. O artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que são atribuições do Conselho Tutelar a atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98. Aquelas crianças que estão em situação irregular em razão da violência da família, da sociedade ou em razão da prática de atos infracionais. E deve os Conselhos Tutelar aplicar as medidas previstas no artigo 101, incisos 1 a 7º. E o artigo 105 diz: ao ato infracional praticado por criança é aquele brasileiro de 0 a 12 anos, responderão as medidas protetivas. E isso nós estamos falando porque o tema de hoje é a Polícia Civil, essa instituição tão importante para a garantia da segurança da sociedade e, sobretudo, para nós do Poder Judiciário. Sem a Polícia Civil, sem a polícia antes chamada de judiciária, não há como colher provas, como iniciar processos criminais. A importância da Polícia Civil está presente hoje no nosso programa Encontro com a Justiça, com o nosso convidado, o delegado Rivaldo Barbosa, titular da Delegacia de Homicídios, com grandes feitos realizados em favor da segurança do Estado do Rio de Janeiro. Então, Sua Excelência hoje vai responder sobre a Polícia Civil e os serviços à Justiça e à cidadania. Você, nosso ouvinte querido, pode e deve participar do programa, inteirando a nossa mesa de debatedores, integrando a nossa mesa através dos telefones 30790952, 30790938, e ainda concorrerá no dia de hoje ao livro Assimétricos, Textos Militantes de uma Pessoa com Deficiência, do nosso convidado da semana passada, o doutor Andrei Bastos. Cada artigo da Assimétricos, desse livro, nos faz refletir sobre a opressão sobre a qual vivem as pessoas com deficiência. Então, se você quer concorrer a receber os ouvintes que participarem do nosso programa com perguntas, estarão concorrendo a receber 3 exemplares do livro Assimétrico. Dando bom dia aos nossos debatedores, o desembargador João Batista Damasceno. Eu passo a palavra a Vossa Excelência para saudar o nosso convidado e saudar também os nossos ouvintes. Bom dia, ouvintes. Antes de dar os parabéns ao desembargador Ciro, o dia do radialista. Ele é um comunicador, um jornalista, recentemente eleito para a Academia, para a Associação Brasileira de Imprensa. Então, parabéns, Ciro, por isso. Obrigado. E também tem que lamentar, pelo resultado do Flamengo, anteontem, sou solidário também nesse momento difícil. Não lamente que o Flamengo, mesmo quando perde, ganha. Pois é, Ciro, isso é um caso muito sério, mas você tem a minha solidariedade. Mas, doutor Rivaldo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tenho certeza que será um prazer muito grande ouvi-lo aqui. Parabéns inicialmente pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido lá na Delegacia de Homicídios. Nós temos aí acompanhado alguns dos seus trabalhos, dentre os quais o esclarecimento do caso Amarildo, que eu acho que nós nem chegamos a tratar disso aqui. Vai ser muito, muito importante ouvi-lo, e parabéns por estar nessa delegacia tão importante, que cuida, pela elucidação destes fatos, que é o mais importante, da humanidade, que é a vida. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que os ouvintes do programa
enquanto com a Justiça, ficaram muito satisfeitos em ouvi-lo aqui. Tá? Bom dia também ao nosso debatedor, desembargador Antônio Carlos Esteves. Desembargador, as suas poesias têm sido um sucesso. A nossa fanpage, né? Falando em português, a nossa página no Facebook, não dá para falar português, tem sempre uma palavra em inglês, Facebook, né? Os nossos acompanhantes que acompanham a nossa página Encontro com a Justiça no Facebook têm elogiado muito as suas poesias. Aliás, as suas poesias sempre emolduram o nosso programa e os nossos convidados também ficam encantados, não só com as suas poesias, mas com essa voz maravilhosa que o senhor tem. Um bom dia, desembargador Antônio Carlos Esteves. Bom dia, desembargador Darlan, que está representando a classe jornalística hoje. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor delegado Nivaldo. Bom dia, desembargador Damasceno. Na luta nossa pela tua defesa, é melhor pôr sobre a mesa a verdade de quem atua. Na compressão da diversidade entre o mínimo do bem fazer, com a força do bem combater sem abuso, a força tanta da violência, com as armas da própria violência exposta, apenas e tão somente na proposta de resposta na exata medida do melhor uso. Bom dia, ouvinte. Nossos ouvintes podem depois ler e acompanhar e aplaudir essa poesia belíssima na nossa página no Facebook, Encontro com a Justiça. E os aplausos já vieram aqui. Doutor Rivaldo, uma alegria muito grande ter aqui o senhor à nossa mesa. Sabemos da importância que tem o seu trabalho para a Polícia Civil do Rio de Janeiro e dando uma olhada lá na página da história da Polícia Civil, eu verifiquei que o Brasil até 1603 não teve nenhum sinal de polícia, não havia polícia aqui. É interessante que o Brasil foi povoado inicialmente por exilados, por marginais, por pessoas que foram punidas pela corte portuguesa e vieram cumprir as suas sentenças aqui no Brasil. E mesmo assim eles conviveram conosco sem a Polícia Civil. A primeira sinal de polícia que nós tivemos aqui foi a guarda escocesa trazida por Villegagnon em 1555. E somente em 1808 é que, através de um alvará, foi criada, assim, aqui, digamos assim, o que seria a semente da atual Polícia Civil. Hoje nós sabemos que sem a Polícia Civil nenhuma sociedade consegue sobreviver. Como o senhor tem visto a sua atuação como delegado de Polícia Civil e como tem sido a atuação da Polícia Civil para garantir a segurança e a tranquilidade na sociedade fluminense? Bom dia e muito obrigado pela sua presença, doutor Rivaldo Barbosa. Doutor Ciro Darlan, doutor Antônio Carlos, doutor João Batista, muito obrigado pelo privilégio de estar debatendo com os senhores e ter sido chamado para uma mesa tão repleta de pessoas com notório saber jurídico e pessoas de condutas ilibadas no nosso seio da toda a nossa sociedade jurista do nosso Tribunal de Justiça. Eu quero deixar o meu forte abraço para todos os juízes do Tribunal de Justiça e dizer que a Polícia Civil hoje, a cada dia, ela tem melhorado a sua prestação de serviço. Nós trabalhamos hoje com o pensamento de prestar serviço à comunidade. A prestação de serviço com vínculo no princípio da eficiência, um dos princípios lá do artigo 37 da Constituição. E principalmente tendo como base o artigo 1º, inciso 3º da dignidade da pessoa humana. Então nós, diante de uma rádio, de todos vocês, é muito importante a gente estar aqui. E no que diz respeito especificadamente à Polícia Civil, nós entendemos que é o garantidor, o primeiro garantidor dos direitos individuais que vai ser aferido pelo Ministério Público e, em última análise, quem decide são os senhores magistrados. E a gente sabe que quanto mais próximo nós estivermos
dessa união, né, da conjugação dos esforços, até porque nós temos que participar de um ciclo completo de justiça, que vai desde a atividade preventiva, passando pela atividade jurídica ali dentro da delegacia, vai no Ministério Público e os senhores vão decidir. Enfim, nesse contexto, a gente entende que a Polícia Civil é e será sempre um órgão do Estado Democrático de Direito para atender a população e efetivamente a gente prestar um serviço que atenda desde o mais pobre ao mais rico de forma equânime. Essa é a questão, doutor Rivaldo. Qual é o índice hoje de homicídios por 100 mil habitantes no estado e na cidade do Rio de Janeiro? O senhor tem esse dado? Sim. Na verdade, nós trabalhamos na divisão de homicídios. É bom que se diga que a divisão de homicídios, ela atua, a qual eu sou responsável, ela atua em toda a capital do Rio de Janeiro, né? E nós temos lá uma, em média, no mês de outubro, nós tivemos em média 2,38 homicídios por 100 mil habitantes. Foi uma das menores taxas de todo o histórico, né? Eu tenho um dado que é meu, que eu acompanho isso mensalmente. Quem pode dar com mais exatidão é o ISP, mas para efeito de ação estratégica da divisão de homicídio, eu tenho isso lá. Quando nós chegamos, um cálculo meu, né, que pode ser aferido um pouco mais, um pouco menos, quando nós chegamos à divisão de homicídios, em janeiro de 2012, a taxa por 100 mil habitantes era de 22,22. Hoje, né, nós estamos em torno de 18,45. Pode ter alguma alteração ou outra, até porque existem homicídios, tentativa de homicídios, que a pessoa não morre naquele momento, vai morrer posteriormente, então a gente tem que fazer uma nova recontagem. Mas em torno, nós baixamos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, na capital, nós baixamos em torno de 4% por 100 mil habitantes. E os desaparecidos aumentaram ou diminuíram nesse período? Bem, os desaparecidos, é bom que se diga... Até saiu da delegacia de foi criada a delegacia dos desaparecidos. Na verdade, a divisão de homicídio, dentro da divisão de homicídio, tinha um setor descoberto paradeiro. E em razão desse índice de desaparecimento, eles serem bastante conflitantes, a chefia da Polícia Civil, o governo do estado, acabou criando a delegacia Descoberto Paradeiro, né, que é uma grande delegacia que vai prestar um serviço muito difícil, porque na verdade a pessoa desaparecida que morre, a gente não completa o ciclo da morte, ela não tem aquela despedida, então aquela morte que não foi despedida, então aquilo sempre fica, né? E aquela pessoa, como foi o caso do Amarildo, ele sempre vai, porque a gente não teve o corpo para... E para a família é uma coisa terrível, porque psicologicamente a pessoa nunca desfaz os vínculos, né? Ela fica sempre imaginando a possibilidade do regresso, que foi o que eu ouvi outro dia da mãe da Patrícia, que ela dorme esperando um telefonema. Verdade. E acorda lamentando que à noite o telefone não tocou e vive o dia esperando que a filha possa aparecer. E na verdade essa delegacia Descoberto Paradeiro foi criada agora, mas a gente acredita que a grande maioria dos desaparecidos são saídas voluntárias, que as pessoas vão, até aproveitando aqui a audiência do programa, as pessoas vão à delegacia, comunicam o desaparecimento, mas quando o familiar ele volta, ele não tem a mesma preocupação de voltar, doutor Ciro. A delegacia para comunicar que essa pessoa voltou, então fica esse dado lá, então fica na verdade. Doutor Rivaldo, aproveitando esse tema, né, os nossos ouvintes estão sempre muito atentos aí, quais são os procedimentos burocráticos para uma pessoa que desapareceu, para ser comunicado o desaparecimento de uma pessoa por um familiar? Só para os nossos ouvintes saberem qual é o passo a passo, como deve fazer. Então, muito, muito importante a sua pergunta. Então, se o nosso ouvinte tiver alguém desaparecido, ele tem que ir imediatamente à delegacia comunicar. Efetivamente, não existe aquela máxima que diz que tem que esperar 24 horas. Isso, senhor ouvinte, isso não existe. Desapareceu num período que fugiu ao cotidiano, vá à delegacia, e é importante levar foto,
levar quais foram as últimas vestes, apontar qual é a regularidade do comportamento cotidiano dessa pessoa, para dizer que é para apontar, olha só, ele sempre sai daqui 7 horas da manhã, vai para a faculdade e volta. Ele foi para a faculdade e não voltou. Então você tem que trazer circunstâncias que apontem para efetivamente o desaparecimento. Mas levar foto, levar roupas, né, que a pessoa saiu, e dizer o comportamento dela. Isso em qualquer delegacia em qualquer delegacia? Em qualquer delegacia. Você registra e saindo dessa delegacia, aí vai para o agora, imediatamente esse registro vai para uma delegacia de descoberta e paradeiro, né? E lá tem um tratamento todo especial, com psicólogos, com uma pessoa que imediatamente já pode fazer o retrato falado da pessoa. Mas, delegado, é importante que se deixe bem claro, a comunicação pode ser feita em qualquer unidade. Em qualquer unidade de polícia civil. O procedimento é que depois vai decorrer através desta delegacia especializada. Perfeito. Agora, exatamente isso. Hoje é sexta-feira, e sexta-feira à tarde costuma ter muito desaparecimento. Mas no finalzinho da noite o pessoal reaparece. Eu não sei por quê, Ciro. Não sei porque o senhor conhece essas práticas, eu não conheço, nunca ouvi falar nessas práticas. Mas a nossa ouvinte lá de Maria, lá de São Gonçalo, muito obrigado, Maria, pela sua participação. Está fazendo uma pergunta, doutor Rivaldo, que não é pertinente ao nosso tema, mas nós aqui não temos censura, fazemos todas as perguntas e damos a orientação que a ouvinte quer. Maria, ela diz assim, ela trabalha numa casa de família há 2 anos, ganha R$890 com carteira assinada. Pediu demissão e quer saber quais são os seus direitos. Olha, Maria, você vai em qualquer repartição do Ministério do Trabalho ou mesmo na Justiça do Trabalho, que eles vão explicar para você exatamente quais são os seus direitos, se você tem esses direitos ou se não tem direito. Nós aqui estamos falando hoje sobre a Polícia Civil, então eu não vou passar essa pergunta para o nosso convidado, que não tem pertinência com o tema, mas aí está a sua resposta e você ganhou o livro aqui, Assimétricos, pode pegar aqui na sede da Rádio Família, na Rua Marise Barros 292, trazendo um documento de identificação. E os outros ouvintes continuam participando através dos telefones 3079-0952, 3079-0938. Doutor Rivaldo, o Brasil tem uma das taxas de homicídio maior de crianças e adolescentes. O senhor sabe informar qual é o percentual de vítimas de homicídio no Rio de Janeiro, menores de 18 anos? Parece que a faixa etária nessas estatísticas da ONU, vai até 25 anos. E o Brasil é um dos recordistas, se não é o primeiro, é o segundo ou terceiro colocado em óbitos de crianças e adolescentes. O senhor tem esses dados no Rio de Janeiro? Sim, na verdade nós estamos fazendo um estudo agora de vitimização, está sendo pronto até o final do ano. A gente vai fazer essa observação tanto de adolescente, crianças e adolescentes, como mulher, né? Acho que até o final do ano a gente termina esse estudo. Mas o que eu posso dizer, sob o ponto de vista de homicídio, é que praticamente a maioria dos estados do Brasil está fora da linha de tolerância da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte, que a taxa não epidêmica é de 10 por 100 mil habitantes, né? Então, 10 homicídios por 100 mil habitantes. Então, o que for superior a isso, trata-se de uma taxa epidêmica. E nós estamos aqui na taxa do Rio de Janeiro com 18. O que nos leva a ter um ponto de esperança, e olhando para frente, é que as taxas têm descido, né? E a gente tem implementado ações, principalmente em áreas onde o número de homicídios é muito grande. Vou dar um dado aqui para vocês. Quando nós chegamos em janeiro de 2012, 45% dos homicídios aconteciam em 5 áreas do Rio de Janeiro. Que áreas eram essas, Rivaldo? A área Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Realengo e Pavuna. Zona Oeste, basicamente. Isso. Sim. E aí a gente pode fazer uma análise, né? Pavuna é o limite com a Baixada Fluminense. De uma predominância de atuação criminosa, né? Atuação, por exemplo, em Santa Cruz, predominantemente o homicídio ocorre em razão da ação de grupos de milicianos, milicianos e traficantes.
Antes de continuar, delegado, eu precisava ter uma dimensão mais precisa. Esses homicídios que entram no cômputo, eles são os resolvidos, são os noticiados, são quais? Então, esses são os noticiados. Uma excelente pergunta, desembargador. Na verdade, a gente tem um cômputo de... Depois eu posso até falar sobre a taxa de elucidação. 45% dos homicídios acontecidos na cidade do Rio de Janeiro, então vou reformular, 45% dos comunicados à divisão de homicídios, eles acontecem nessas 5 áreas. E quando nós chegamos em janeiro de 2012, nós focamos nessas áreas, porque a gente acreditava, desembargador Ciro, que o mato estava mais alto e a gente começou a atuar ali. Nós fomos para dentro dessa área. Então, eu vou fazer uma análise aí. Santa Cruz, quem é que a ação criminosa? É do tráfico e da milícia. Campo Grande, via de regra, é milícia. Bangu, milícia, tráfico e o pessoal os contraventores, essa briga de contravenção. Realengo, milícia e tráfico. E Pavuna, predominantemente, o tráfico de drogas. Ali o Chapadão, aquele... Então, o que nós fizemos naquele momento? Nós começamos a atuar ali com um trabalho de inteligência e hoje esses 45% que em janeiro eram de 45%, hoje nós estamos beirando no cômputo geral, o número de homicídios caiu, está em torno de 37,2 homicídios nessa área. Então, o número de homicídios nessa área diminuiu. Doutor Rivaldo, uma questão do homicídio, sobretudo o que ocorre em local público, é a preservação do espaço. Outro dia nós tivemos, no caso do Alemão, um comandante lá da UPP, ele editou uma norma, escreveu e assinou, determinando aos policiais, quando se envolvessem em confronto, recolhessem, né, os projéteis, né, que limpassem a área, né, e até para encaminhar isso. Este procedimento é um procedimento adequado? Né, o que o senhor achou disso? O senhor tomou ciência disso? Eu tomei ciência, é um procedimento inadequado e você pode apontar isso como até uma fraude, né? Mas nós temos uma solução para isso, mas lamentavelmente a gente, quando vai no local, isso é uma cultura até brasileira, de todo mundo querer ver aquele fato, né? Parece que chama a atenção aquela situação gritante, as pessoas querem ir para ver uma desgraça, né? E recentemente eu fui fazer um curso de CSI nos Estados Unidos e o que eles mais chamaram a atenção pra gente é a preservação do local. E isso é uma cultura deles. A própria população já se afasta. Quem chega primeiro já começa a afastar para deixar a perícia chegar. Então, além esse fato que aconteceu, foi um fato lamentável, mas já foi colocado por terra essa ordem, né? E a gente já tem, o que nós vamos fazer? Nós estamos criando protocolos na divisão de homicídios. Até abrindo aqui no programa do doutor, para os senhores, nós estamos fazendo protocolos desde a ligação do telefone, né, como se atende um telefonema, até o relatório do inquérito. Tudo isso vai ser protocolizado, formas de atuar, porque por vezes o meu policial atende a ligação que um policial militar diz: olha só, você tem identificação dele? Quando o meu policial fala se ele tem identificação, de uma certa forma, doutor Ciro, ele está induzindo a pessoa a mexer. E pegar então, o documento. Nós também temos que efetivamente melhorar nosso. E aí a gente vai formatar esse curso, e eu já até falei não sei se mudou o comandante, mas assim, com o comandante, que nós vamos visitar essa academia de polícia e os batalhões, né, para que a gente possa passar a importância da preservação do local. Doutor Rivaldo, o senhor anunciou aí alguns possíveis autores de homicídio, falando dos milicianos, dos traficantes, dos contraventores. Onde entra o índice de homicídios praticados pela polícia nessas elucidações da Delegacia de Homicídio? Sim, uma boa pergunta. A divisão de homicídio, ela tem uma atribuição tripla. Ela atua no homicídio consumado, ela atua no latrocínio e no aborto. Ela atua especificadamente nisso aí.
Eu penso que num futuro próximo nós vamos atuar nos chamados autos de resistência, né? O homicídio proveniente de ação policial. Mas a divisão de homicídio, regra geral, ela não atua nesses casos. Mas eventualmente quando... Para onde fica esse caso? Ele fica na delegacia distrital. Na delegacia da área onde aconteceu. Então o delegado distrital do distrito da área, ele classifica como auto-resistência e pronto, ele já fica lá. Mas por vezes acontecem casos que ganham algum tipo de repercussão ou tem alguma dúvida, aí vai para a divisão de homicídio. A exemplo de um caso que aconteceu na Maré. Não sei se vocês se recordam que na Maré houve um entreveiro ali, a Polícia Militar colocou um aparato para eles não invadirem a Avenida Brasil. Depois, quando o BOP entrou, morreu um sargento do BOP, depois o BOP foi lá, a equipe do BOP, e morreram 9 pessoas. 9 pessoas, a chacina da Maré. Isso, desses 9, 6 nós já foram concluídos. 6 desses casos foram concluídos. Agora nós estamos esperando os laudos periciais para concluir mais os 4. Mas nós acreditamos que mesmo que tenha tido inicialmente um fato definido como chamado auto de resistência, foi para a divisão de homicídios e nós concluímos os 6, faltando 4 agora para algumas outras diligências. Doutor Rivaldo, a Suzana lá de Caxias, obrigado, Suzana, pela sua participação. Os nossos ouvintes estão participando através do telefone 30790952, 30790938, e a Suzana, que também está ganhando o livro Assimétrico, pode buscar aqui, Suzana. Ela diz: meu filho desapareceu há 2 anos. Ele tinha 16 anos quando sumiu. Já fui a delegacias, hospitais e até no IML. Existe algum outro recurso que eu possa utilizar? Sim, existe. É Suzana, né? Suzana de Caxias. Suzana, muito obrigado pela sua pergunta. Você pode ir na cidade da polícia e procurar a nova delegacia de Descoberto Padeiro. Pode procurar a doutora Ellen Souto. Eu tenho absoluta certeza que ela vai lhe atender da melhor forma possível, porque lá é uma delegacia especializada. Que hoje tem um banco de DNA, né? Sim. Quando você tem encontro de cadáver, encontro de ossada, né? Eu acho que tem um banco de DNA que possibilita a identificação. Tá bem incipiente ainda, né? Olha, a cidade da polícia, doutor Damasceno, nós tivemos a honra de visitar lá, superficialmente. É uma das coisas que deve dar orgulho à sociedade carioca. É uma dos locais que mais se desenvolveu, e nós precisamos organizar lá uma visita da magistratura para conhecer melhor a polícia, né? Nós às vezes falamos muito e criticamos muito a polícia, e devemos fazê-lo como cidadãos, mas é preciso também reconhecer, né, e sobretudo visitar aquilo que está sendo o investimento em favor da sociedade. Nós temos 2 casos, são emblemáticos da delegacia de homicídios. Um é do assassinato da juíza Patrícia Cioli, né? Um caso de investigação exemplar, espetacular. Mas não foi do homicídio do Rio, né? Foi do homicídio. Com toda a pressão, inclusive, que estavam sofrendo, né? Não era o senhor ainda, né? Tanto o delegado quanto o doutor Felipe Ettori fizeram um trabalho com pressão para chegar à conclusão de que não era aquela, né? A mídia chegou a colocar na conta do ex-companheiro da juíza, né? E forçando naquele sentido, e com muita isenção a Polícia Civil, né? Fez aquela investigação. E o segundo caso, que já foi o senhor, né? Que o senhor deve ser parabenizado também, o caso Amarildo, né? Um caso, né, também gritante, um caso emblemático e com mídia, com setores do próprio Estado, né, querendo forçar num outro sentido, e que o senhor elucidou, o senhor trouxe, né, à luz para aquele caso e possibilitou, né, que os passos seguintes fossem dados, né? Nós vamos... Polícia Civil, né, e ao senhor por esse trabalho. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos no programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando um dos melhores e mais competentes profissionais da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa. Até daqui a pouco.
Estamos de volta, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje dia do radialista, e estamos falando sobre a Polícia Civil, essa instituição centenária, mais que centenária, que presta tantos e importantes e relevantes serviços à sociedade, garantindo a nossa segurança e instrumentalizando a justiça para fazer justiça. Agora, além do delegado Rivaldo Barbosa, contando também com o ilustre delegado Gilbert Stivanello, assessor do ilustre chefe de Polícia Civil, doutor Fernando Veloso, que vai aqui também responder algumas perguntas dos nossos ouvintes e esclarecendo sobre o papel da Polícia Civil e sobre os projetos e planos da Polícia Civil. Este é um programa Encontro com a Justiça e vamos dar algumas notícias sobre o Poder Judiciário. Não percam, dia 28, a Rádio Família fará história. Dia 28 de novembro, de 10 ao meio-dia, estaremos promovendo o primeiro debate entre candidatos à presidência do Tribunal de Justiça. Serão 2 ou 3 os Essa é uma questão, desembargador Damasceno, que ainda não foi respondida, será respondida pelo CNJ. Por enquanto, o CNJ diz que quem já comeu melado não pode comer de novo, porque pode se lambuzar, ou seja, não cabe reeleição. Só aqueles que ainda não foram presidentes podem. Se prevalecer essa decisão democrática, somente 2 candidatos que participarão do debate a si mesmo. Se essa, por alguma decisão superior for revogada, nós teremos então 3 debatedores. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro realiza um curso de capacitação de sustentabilidade da administração pública e ainda prorroga as inscrições para o curso de juiz leigo. Você quer ser juiz leigo? Você é advogado? Inscreva-se no curso. Você pode decidir pequenas causas e pode também receber um salário interessante. Estudantes de direito colombiano, salve os nossos colombianos, visitaram o Museu da Justiça durante essa semana. E durante o recesso forense, o Tribunal de Justiça regulamenta o plantão judiciário. A respeito desse recesso, desembargador Damasceno, há uma reivindicação, é bom esclarecer desde já aos nossos ouvintes, há uma reclamação da OAB, que está pretendendo estender esse recesso para que os advogados tenham férias. Essas férias reivindicadas pelos advogados é muito justo, todo trabalhador tem férias, os advogados em geral não têm férias. Mas preste atenção, se isso for aprovado pelo órgão especial, não será férias da justiça. O tribunal vai estar funcionando, vai estar trabalhando. Nós, juízes, estaremos trabalhando internamente, colocando em dia os processos. Os serventuários da justiça também. Valerá férias, se aprovada for, apenas para os advogados. Suspende os prazos, né? Para que eles possam viajar, visitar seus familiares. Exatamente, é isso. E a justiça continua funcionando internamente, que ela não funciona só. Talvez seja a oportunidade de dizer que a justiça nunca para. Sábado, domingo, feriado, noite e dia. Nunca para. Procurem saber, porque haverá a justiça e as nossas co-irmãs, inclusive a Polícia Civil, que também nunca fecha as portas. Nós estamos 24 horas no ar. Doutor Gilbert Stivanello, muito obrigado pela sua presença. Importante aqui o esclarecimento da chefia de polícia sobre quais são os projetos de aperfeiçoamento dos serviços da Polícia Civil. A população confunde muito. Nós temos Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Judiciária, Guarda Municipal e agora tem um mundo de policiais. Cada condomínio tem um policial seu para chamar de seu, né? Como é que a Polícia Civil tem se integrado neste meio, em meio a tanta violência reclamada pela população, tendo a polícia de dar respostas imediatas a essas questões? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, agradeço em nome do meu chefe e da minha instituição pela oportunidade, certo? E primeiramente fazendo um esclarecimento acerca das atribuições da Polícia Judiciária, que engloba a Polícia Civil e a Federal, nós podemos distingui-la das demais polícias pela natureza do seu trabalho. A polícia ostensiva,
que temos no caso, por exemplo, a Polícia Militar, elas são incumbidas do patrulhamento de ruas, elas têm um papel ostensivo visível. Elas conferem visibilidade do policial presente no dia a dia para atender o cidadão naquele momento de necessidade urgente, não planejada. As polícias judiciárias, nas quais nós inserimos a Polícia Civil, elas trabalham, via de regra, após ocorrido o fato. Elas trabalham com a investigação, elas conduzem o trabalho feito para redução de criminalidade com base no que já ocorreu. Então, são as polícias investigativas, é uma natureza distinta de atribuição, elas não se confundem, mas se complementam normalmente. O que nós podemos colocar quanto a projetos, eles são inúmeros, a vastidão deles é enorme. Então, eu gostaria de falar até do que antecede o projeto, que é uma das nossas preocupações e que nós estamos externando, que é conseguirmos assegurar mecanismos para a manutenção do que já está construído. Nós temos hoje a Cidade da Polícia, que é uma maravilha em termos de investimento dentro da polícia, ela é espetacular mesmo, ela proporciona uma formação, uma qualificação diferenciada aos policiais. Nós temos buscado, inclusive, conduzir visitações à cidade para que a população entenda melhor como funciona essa polícia e como é feito o investimento que é feito para que nós possamos oferecer um serviço melhorado. E a manutenção de todo esse aparato, de todos os investimentos, muito nos preocupa. Então, nós temos projetos primeiramente voltados à conservação do que nós já temos, o que não impede naturalmente a persecução de uma série de outros projetos para aprimorarmos o serviço prestado ao cidadão. Em relação aos projetos para aprimoramento, nós temos aqueles que buscam integração com outras instituições. Essa integração não só de proximidade, mas também informatização. Hoje o sistema SCO, é o Sistema de Controle Operacional da Polícia Civil, ele pode ser auditado pelo Ministério Público, ele é acessível por outras instituições e há um compartilhamento de informações que é positivo para o nosso trabalho. Doutor Gilbert, pois não? O doutor Rivaldo estava falando aqui sobre dados estatísticos, confirmando coisas que já é do conhecimento do público, o alto índice de violência praticado contra crianças e adolescentes. Isso, aliás, é resultado do dossiê Criança do Instituto de Segurança Pública, que aponta que 88% dos registros de ocorrência nas delegacias de polícia do Rio de Janeiro são de crianças e adolescentes vítimas. E nós só temos uma DECAV, uma delegacia de criança vítima de violência em todo o estado do Rio de Janeiro. Quais são os planos da chefia de polícia para combater essa violência, que é a violência mais covarde que pode haver, que é a violência contra crianças? O senhor tem algum projeto nesse sentido? Vamos lá. Quanto aos dados estatísticos, realmente eu não disponho deles agora aqui em mãos, porque a pauta era aberta, eu não pude trazê-los, então, para essa informação. Mas eu trabalhei por 4 anos à frente da TPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, convivi com tal natureza de problemas com grande proximidade, e não só das crianças e adolescentes vítimas, mas também dos infratores que, queiram ou não, na maioria das vezes se encontram em uma situação igualmente de abandono social, certo? Então, nós vislumbramos sim esse problema, só que nós temos 2 grandes poréns. O primeiro porém da Polícia Civil é que nós não dispomos de autonomia administrativa financeira. Tá? Então nós dependemos sim de recursos que venham de dotação orçamentária pelo Estado. Agora, o Estado está sensível sim a essas questões. E o segundo problema que nós temos que lidar é justamente a questão das prioridades. A polícia, nos últimos investimentos, focou e priorizou as delegacias de homicídios, pelo crime contra a vida, pela importância que tem. Nós podemos ver o enorme salto qualitativo que foi obtido pela nova divisão de homicídios aqui na capital, e esse salto gerou uma expectativa grande que tal qualidade de serviço fosse estendida ao restante do estado. Então nós tivemos o lançamento de novas delegacias, divisões de homicídios pelo estado. Agora, nesse momento, já tendo enfrentado essa primeira demanda, há um interesse sim por parte da nossa chefia de que nós possamos capilarizar o serviço das delegacias especializadas.
Dentro desse rol, nós temos a DPCA e temos a DECAV, sobretudo, que é focada estritamente na criança e adolescente vítima. Então, há sim um interesse que está sendo trabalhado, discutido dentro da chefia para que nós possamos estender núcleos para o resto do estado, para que possamos oferecer um atendimento melhor, qualitativo às outras populações do nosso grande estado. Eu queria que o ouvinte prestasse atenção nesse relato, senhores participantes do debate, para que ele tivesse certeza de que o planejamento, a tentativa está sendo feita. Nem sempre se conseguem resultados com rapidez, mas as autoridades procuram debelar as suas dificuldades e ir ao encontro do que a população exige. É isso que o nosso ouvinte Silvio, lá da Penha, obrigado Silvio pela sua participação. Você também tem direito a receber um exemplar do livro Assimétrico aqui na sede da Rádio Família. E o Silvio pergunta, a cidade da polícia é quase uma unanimidade, é uma instituição que foi criada com muito êxito, com muito sucesso, e ele pergunta assim, serão construídas mais cidades da polícia no estado? Onde e quando? Veja só, como ele me deixa numa situação difícil, né? Eu não poderia antecipar esse assunto. Eu estou acabando com uma possível surpresa, algo mais, mas realmente... Esse programa é para isso, é para acabar com o surpresa. Eu vou ter que trazer um furo de informação aqui, mas o chefe de polícia, em conversas que nós tivemos, já externou, sim, uma intenção de criarmos outras CIDPOLs dentro do estado. Ele continua no segundo... Continua, ele continua chefe. Nós ainda estamos no momento de troca, né, de gestão, mas até o presente momento... Mas em que regiões? Permanece. Em que regiões? O estudo está sendo feito justamente para avaliarmos Norte Fluminense, Sul Fluminense, região serrana. Então, isso já foi discutido, já foi colocado em pauta internamente na Polícia Civil. Os trabalhos estão adiantados até nesse sentido e nós esperamos sim que possa se tornar um projeto de governo, porque nós temos a certeza de que vai atender a uma demanda intensa da população. Antes do intervalo, nós estávamos aqui elogiando o trabalho deste profissional, que é um dos orgulhos da Polícia Civil, que é o doutor Rivaldo Barbosa. Estávamos indagando a ele como tem sido as pressões políticas, as pressões sociais, e como ele tem conseguido elucidar crimes de tamanha envergadura, como a da juíza Patrícia Scioli, como também a outra... Do Amarildo. Do Amarildo. E agora também com muita rapidez da Tintim, né? Sim. Como tem sido a sua atuação, doutor Rivaldo? O senhor tem tido essa autonomia? Deixa eu emendar essa pergunta com uma outra. No caso da Patrícia, todo mundo queria, a nossa colega Patrícia tomou posse comigo no diretor especial no mesmo dia, todo mundo queria que elucidasse. No caso do Amarildo, tinha uma pressão enorme da mídia, de setores do próprio governo, para não elucidar, né? E tem um caso, doutor Rivaldo, que isso tem me inquietado, que aí eu vou para denúncia do Ministério Público. Pode ficar tranquilo que eu não vou te botar, eu sei dos riscos, né? Que é, sobretudo, um delegado que não tem as garantias que tem um magistrado quando toca no Ministério Público. Essa superposição, nós temos um problema da superposição das investigações, né? A investigação compete à Polícia Civil, né? Aliás, é a única que poderia fazer interceptação telefônica, apesar de outro dia que o secretário de Administração Penitenciária ter falado do guardião que tem lá na SEAP, né? As investigações que o Ministério Público faz, que não tem poder constitucional para fazê-lo, né? Eu escrevi sobre isso, ele inclusive me interpelou para justificar o que eu estava falando, que eu estou falando que está na Constituição, que o Ministério Público não tem esse poder é atribuído à Polícia Civil, né? E aí nós temos uma coisa, nós temos uma sanha acusatória aí, né? De dolos, né? O dolo aí pro ouvinte é um propósito deliberado de produzir um resultado. E temos a culpa, né? Que é a causação de um resultado, né? Por negligência, por imprudência, por um comportamento, mas sem desejar o resultado, né? A pessoa que toma um copo de vinho e sai por aí dirigindo, bate com o carro, atropela alguém ou mata alguém, homicídio doloso, ele assumiu o risco, né? É aquele caso dos meninos, né, que soltaram um rojão lá, os dois estão presos, né? Mataram o cinegrafista por homicídio doloso. Mas o Ministério Público denunciou os policiais, né, que teriam causado a morte do Amarildo por tortura, né? Lesão corporal, tortura e
homicídio culposo. Foi o Ministério Público que fez isso ou foi do relatório da Delegacia de Homicídios que saiu essa ideia de que houve apenas um comportamento culposo na morte do Amarildo? Bem, eu vou começar com a pergunta do doutor Ciro Darlan, que ele fala da autonomia. Eu tenho 13 anos de polícia e nós já vimos muita coisa passar nessa polícia. E até a Polícia Civil como um todo, eu sempre trabalhei com autonomia. Ninguém vai dizer efetivamente o que eu tenho que fazer. Quem vai me dizer é a minha consciência. Então eu não admito, claro que eu tenho vários colegas delegados, eu acho que na verdade todos nós delegados temos que agir assim. A autonomia é nossa, porque somos nós que vamos assinar um relatório, é nós que vamos depor em juízo. Isso a gente não abre mão como autoridade policial. A autonomia jurídica é nossa, a decisão é nossa. Agora, quem vai decidir no futuro são os magistrados, se a parte inquisitorial feita na delegacia se confirmou ou não, mas dentro do inquérito policial não se admite nenhum tipo de intromissão no que diz respeito a nosso pensamento, porque existem instâncias. A instância dentro da polícia é nossa, a gente não abre mão. Existe a instância do Ministério Público, eu entro respondendo o senhor. Nós, da Divisão de Homicídios, eu não tenho nenhum problema de dizer da minha relação com o Ministério Público. Eu respeito o Ministério Público, sei do Ministério Público, da importância do Ministério Público, mas eles, como fiscal da lei, respeito, mas aí pode requisitar a diligência, mas não pode fazer. Eu volto no que eu falo. A minha independência, a independência do delegado de polícia, isso nós não abrimos mão. Porque se nós abrirmos mão, a gente não tem a necessidade de existir. Então, enquanto nós, delegados, tivermos essa possibilidade, e não há que se assumir delegacia tendo que, digamos assim, bater cabeça para alguém. A nossa cabeça que vai direcionar as nossas investigações. É institucionalidade, né? A própria afirmação da instituição. Até porque o delegado é o primeiro garantidor, né? E no que diz respeito à pergunta do Amarildo, a investigação foi durante 61 dias. De fato, há uma diferença entre a investigação da Patrícia, que foi muito bem conduzida pelo meu colega Felipe Ettore, e há que se render homenagem, que foi ele que criou, que implementou toda a divisão, toda a estrutura, e nós só demos continuidade. Ali existiam pessoas que acreditavam na história dos policiais militares. Nós enfrentamos, de fato, uma barreira muito grande, mas é o que eu disse, aí volto no que o doutor Ciro Darlan falou, autonomia. Ninguém ia dizer o que a gente ia fazer. Entendeu? Então, isso a gente tem visto isso. Eu tenho percorrido o Tribunal de Justiça, vários juízes, vários desembargadores têm nos parabenizado, não só a mim, mas como a Divisão de Homicídio, como a Polícia Civil, por essa autonomia na investigação. E nós hoje estamos conscientes da capitulação que nós colocamos. Porque no início nós pensávamos num homicídio. E depois que nós vimos uma imagem que apareceu na Globo, não sei se vocês lembram, que o Amarildo chega andando, entrando num centro de comando e controle, aquilo ali mudou a nossa capitulação. Porque uma reportagem do Mohamed. Exatamente. É um grande jornalista. Ele é de uma grande cidade de Minas Gerais, de Carangola. Isso, aquilo ali. Tem duas pessoas importantes lá, esse jornalista e o doutor Damasceno. Não, o Vitor Nunes Leal, que terça-feira, no sentido pedagógico do programa, eu queria aconselhar os ouvintes para pegar em DVD, pegar na televisão, não deixem de assistir a essa obra do senhor Sidney Lumet, chamado Sérpico. É um filme que precisa ser assistido tanto pelos ouvintes quanto por nós e pelos senhores. E assistir também esse programa no site www.encontrocomajustiça.com.br. Aqui falando do filme volta a palavra do caso Amarildo. Quando o Mohamed ele colocou aquilo na televisão, que aconteceu o furo, né? E faz parte
da relação democrática, né, apareceu. Aquilo ali foi, nós já tínhamos aquela imagem, e nós assistindo ali, nós nos reunimos numa comissão da divisão de homicídios que estava investigando o caso, e nós começamos a avaliar a possibilidade de ter sido levado para a morte. E depois a investigação continuou e nós percebemos que, na verdade, ele foi levado para que se retirasse dele informações sobre um local de armas e drogas, uma vez que já tinha tido uma investigação anterior que tinha prendido muita gente com infiltração, entretanto não tinha se apreendido nem drogas nem armas. Deixa eu fazer uma outra pergunta, já só botar lenha na fogueira, tá? Eu vi muita coisa sobre aquele evento ali, tive informações de vários lugares, acompanhei o desenrolar daquilo ali. Eu vi um Cobalt branco que manobra em frente ao PP. Que Cobalt é aquele? O senhor teve curiosidade de saber? Eu tô curioso, pergunto todo mundo, ninguém me fala que Cobalt é aquele. Mas eu vou falar pro senhor agora. Opa! Nós descobrimos quem é essa pessoa. Ela não entrou no Portão Vermelho, que é a entrada da UPP. Esse Cobalt, ele era dirigido por uma mulher, né? E essa mulher era assessora de um parlamentar. E o que ela foi fazer ali? Ela estava esperando a irmã para ver se ia jantar na casa dela ali, para comer inclusive um salpicão. Ela disse, não, eu estava esperando ali para comer um salpicão. E aí ela falou, pô, não tem nada a ver. Ela foi identificada, nós identificamos o Cobalt, ela foi depor, mas não tinha absolutamente nada a ver. São os falsos parâmetros, desembargador, os falsos parâmetros que atrapalham muito uma investigação. Doutor Gilbert, nossos ouvintes, eles fazem muitas perguntas e eu gostaria de prestigiar e vou dar a palavra ao senhor para complementar esse raciocínio que nós estamos aqui desenvolvendo, mas a Janete, lá de São Gonçalo, ela quer saber, e o senhor pode responder aproveitando, que tipo de serviço é realizado na cidade da polícia. A Adriele, lá de Caxias, ela diz assim, eu sou moradora de comunidade, sinceramente não me sinto segura com a presença da polícia. Antes da UPP era melhor. O que posso fazer para denunciar os abusos dos policiais? Também uma pergunta que o senhor pode responder aí. Eu acho que primeiro ela muda para a Suíça. E a última, a Ivanilda, lá de Nova Campina, e todos esses nossos ouvintes estão convidados a vir aqui buscar o livro Assimétricos na sede da Rádio Família. Ivanilda diz, muito obrigado, Ivanilda, pela sua pergunta. Meu esposo tinha um caminhão em 2004, já faz 10 anos, dona Ivanilda. Foi roubado, ele deu a queixa e até hoje não obteve resultado nenhum. Tínhamos acabado de pagar o IPVA, trocar pneus e ficamos muito endividados. Posso exigir indenização do Estado? Cabe não. Então, doutor Gilbert. Vamos lá, a primeira das perguntas quanto à cidade. Eu gostaria até de fazer um esclarecimento anterior, porque eu trouxe aqui a informação de que nós, na polícia, não temos autonomia financeira. Fique claro, autonomia financeira não se confunde com a autonomia funcional que cada delegado tem de apreciar segundo o seu livre convencimento as provas que lhe são apresentadas, certo? São situações muito diferentes e é interessante também frisar um entendimento que tem crescido dentro da polícia. O inquérito policial sempre foi muito focado numa doutrina que falava em fornecer subsídios para a formação de opinião delicti do parquê. Quer dizer, voltado estritamente ao Ministério Público. E hoje tem crescido muito o entendimento de que, para que melhor atendamos o sistema acusatório, o inquérito deve ser visto como um instrumento de apuração da verdade dos fatos. O que isso significa de diferente? Significa que ele também é voltado à defesa, ele também é voltado à defensoria pública, ao advogado. E nesse sentido, o que isso faz diferença na prática? Isso faz diferença que quando nós tivermos uma desconfiança da possibilidade de um álibi por uma pessoa, nós também temos a obrigação de perquirir, investigar esse álibi, trazer as provas também aos autos. O procedimento tem que ser integral, ele tem que trazer todos os elementos que permitam uma justa valoração posteriormente pelo magistrado e dentre eles aqueles que sejam do interesse da defesa. É um conceito que vem sendo propagado nos nossos meios. Respondendo agora diretamente às perguntas, a primeira delas, a cidade da polícia, ela concentra delegacias especializadas, então nós teremos ali um serviço que muitas das vezes ele pode ser prestado nas distritais, próximas ao bairro, mas nós temos ali delegacias com foco restrito
a determinadas matérias. Então temos, por exemplo, a DRCI, Delegacia de Repressão de Crimes de Informática. Ela é uma delegacia que dispõe de um aparato e de um know-how muito mais aprofundado para tratar Aliás, as questões... ela quebrou meu sigilo telefônico. A pretexto de que eu estaria sendo ameaçado, pediram a um colega meu, né, a quebra do sigilo telefônico, das pessoas estariam ligando para mim. E o colega falou, olha, as pessoas estão te ameaçando. Eu digo, eu nunca recebi ameaça por telefone. Ele falou, então, olha, você para. Né, você vê o que você está falando, as bobagens que você fica falando aí, porque você está sendo ouvido a pretexto, né? Eu vou ter inclusive falar da DRCI. Sabe que história é essa de que eu estaria sendo ameaçado por telefone? Como eu sigo daqui para a cidade da polícia nesse instante, o senhor está convidado até a me acompanhar. Podemos seguir da rádio. Se o senhor puder depois, eu gostaria de saber o número desse procedimento. Deve ter alguma coisa. O doutor Alessandro Dias e Renata Araújo. Sem ser ouvido, eles disseram que eu estaria sendo ameaçado por telefone e pediram a quebra. E o meu colega deu. Filho, não, deferia, Damasceno. Estão te ameaçando. Eu digo, olha, isso é mentira. Eles estão arranjando um pretexto para me ouvir sem pedir autorização ao tribunal, que só o tribunal poderia quebrar o meu sigilo telefônico. Doutor Damasceno, nós estamos tendo o nosso sigilo telefônico aqui quebrado porque nós estamos em cima da hora. Eu não gostaria. Já acabou? Veja os senhores participantes da mesa que a nossa angústia é essa. Quando começamos a gostar do programa, ele acaba. Qualquer pessoa pode procurar a cidade da polícia para prestar queixa, mas são perguntas que nós vamos ter que fazer um outro programa, porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro é uma instituição tão rica, não só no seu pessoal, como também no serviço que presta, que nós precisamos voltar. Mas hoje nós estamos aqui prestando nossa homenagem não só ao policial civil, ao policial profissional tão importante da Polícia Civil, agradecendo a participação e a presença dos delegados Rivaldo Barbosa, delegado Gilbert Stivanello, agradecendo também a gentileza do chefe de polícia, doutor Fernando Veloso, e convidando que voltem aqui em outra ocasião, porque muitas são as dúvidas dos nossos ouvintes e dos cidadãos, e que a polícia, neste esforço de diálogo permanente com a sociedade, pode resolver através do nosso encontro com a justiça. Homenageando na figura da nossa assessora de comunicação, nossa assistente técnica Martinha Brizola, todos os radialistas do Brasil, e também na pessoa do nosso carrapeta, o Eziel, o homem das carrapetas, e aproveito homenageando essas duas pessoas para nos despedir nesse dia de hoje. Uma bela sexta-feira que está hoje no Rio de Janeiro, um sol brilhante e um bom fim de semana para todos, apesar do nosso Mengão.